A Bíblia diz no livro de Jonas, no capítulo 3, nos versículos de 1 a 10. A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez. Então, se tu tá acompanhando esse estudo do livro de Jonas, tu lembra que no capítulo 1, a palavra do Senhor veio a Jonas e disse para ele ir até a grande cidade de Nínive e pregar contra ela. Aí Jonas desobedeceu, fugiu da presença de Deus. Deus mandou um peixe para engolir Jonas. De dentro do peixe, Jonas ora e se arrepende e se conserta com Deus. Agora, no capítulo 3, a palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez. Então aí a gente para e pensa, quantas vezes na nossa vida Deus teve que falar 1, 2, 3, às vezes, muitas vezes, para que a gente obedeça, para que a gente aceite, né? Para que a gente entenda qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, pela segunda vez, a palavra do Senhor veio a Jonas. É como se nós fôssemos começar o livro agora, né? Dizendo que levante-se, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Então, Deus repete, levante-se, vá, pregue. E o que chama atenção? Pregue contra ela. Então, é uma mensagem de juízo, de sentença, de julgamento, de castigo, né? É algo contra a grande cidade de Nínive. 3. Jonas se levantou e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Então, depois que um peixe te engole, depois que tu fica 3 dias e 3 noites dentro da barriga do peixe, depois que tu ora, te humilha, te sujeita, reconhece que Deus é o Senhor, aí tu obedece. Jonas se levantou e foi a Nínive. Era para ter sido assim, né? Lá no 3, Jonas se levantou, mas para fugir da presença do Senhor. Agora no 3, Jonas se levantou e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito importante diante de Deus. Eram necessários 3 dias para percorrê-la. Então, eu já falei um pouco na introdução, no capítulo 1, sobre Nínive, que era a capital da Síria, e sim, era uma cidade muito importante, que nós estudamos em Gênesis que Nimrod tinha fundado Nínive, Gênesis 10, 11. Só que eles eram assírios, eles eram pagãos, eles eram idólatras e eles eram maus, eles eram cruéis. Há registros de que eles tratavam muito mal, vamos dizer assim, os seus adversários, inimigos, né? Era uma cidade que era muito pecadora. E tu lembra que Deus falou no verso 1, a sua maldade subiu até a minha presença. Então, a maldade de Nínive era tão grande que subiu até a presença de Deus. Tu não lembra de Sodoma e Gomorra? Nós estudamos, lemos que era exatamente isso. A maldade, o pecado de Sodoma e Gomorra tinha chegado diante de Deus. Vimos no Egito também que tudo que o Egito estava fazendo contra Israel, as orações, o clamor do povo tinha chegado até Deus. Então aqui é a mesma, vamos dizer assim, figura, a mesma forma de dizer de que a maldade de Nínive tinha chegado até a presença de Deus. Ora, Nínive era uma cidade muito importante diante de Deus, eram necessários 3 dias para percorrer. Jonas começou a percorrer a cidade caminho de um dia e pregava dizendo:
Ainda 40 dias e Nínive será destruída. Então, ele estava pregando o quê? Que é o que o Senhor Jesus falou. Vocês querem um sinal? Eu vou dar para vocês o sinal de Jonas. O sinal que vocês vão ter é o de Jonas. Qual era o sinal de Jonas? Arrependam-se, senão vocês vão ser destruídos. Arrependam-se, senão vocês vão ser castigados. Arrependam-se, senão o juízo de Deus vai chegar até vocês. A mão de Deus vai pesar sobre vocês. E aí Jonas recebeu a mensagem de Deus, né? Ó, pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Então, qual era a mensagem? Ainda 40 dias e Nínive será destruída. Então, era para se arrepender, senão a cidade seria destruída. E o que eu quero destacar? 40 dias. Nós já vimos que 40 é um número que aparece muitas vezes na Bíblia. E vimos que o Senhor Jesus ficou no deserto 40 dias e 40 noites, né? Sendo tentado. Existem outras passagens a respeito do 40, né? Que é sempre um número muito abrangente. E aqui, de novo, Deus fala para Jonas. Esse número, 40 dias. 5. Os ninivitas creram em Deus, proclamaram um jejum e vestiram roupa feita de pano de saco, desde o maior até o menor. Então Jonas era o profeta fujão, mas ele era um profeta de Deus. Ele pregou o arrependimento. E o que aconteceu? Os ninivitas creram em Deus. Tipo, eles se converteram, eles se arrependeram, eles se humilharam. E como que a gente sabe? Porque proclamar um jejum, tu ficar sem comer, tu ficar sem beber, tu tá te consagrando ou tu tá te humilhando. Como eu disse, o Senhor Jesus ficou 40 dias e 40 noites no deserto, para quê? Para ser tentado, porque depois ia começar o ministério dele. E aqui, o povo tá de jejum. E eles se vestiram de roupa feita de pano de saco, desde o maior até o menor. Isso quer dizer humilhação. Presta bem atenção que é o povo. Ó, os ninivitas creram em Deus. Quem são os ninivitas? O povo de Nínive. Então, o povo de Nínive creu em Deus, se arrependeu, proclamaram um jejum, vestiram roupa feita de pano de saco, desde o maior até o menor. 6. Quando esta notícia chegou ao rei de Nínive, ele se levantou do seu trono, tirou os trajes reais, cobriu-se de pano de saco e sentou-se sobre cinzas. Então, olha só, aqui o arrependimento começou pelo povo, começou pelos ninivitas. E esta notícia chegou ao rei de Nínive. Então, gente, pode ser assim. Pode ser o povo que vai influenciar a autoridade, o governo. Tu é crente, tu é cristão, tu é evangélico, tu é discípulo de Jesus, tu segue a Bíblia. Então nós podemos mudar uma cidade, um estado, um país. Quantos avivamentos pelo mundo começaram assim? Homens e mulheres se humilhando na presença de Deus, orando, jejuando, se consagrando, se santificando, vivendo efetivamente a Bíblia. O que é isso, viver a Bíblia? É obedecer o que Deus fala. E como é que tu vai saber o que Deus fala? Lendo a Bíblia. Então eles ouviram a voz de Deus através de Jonas. Porque tu lembra, a palavra do Senhor veio a Jonas no 3:1. A palavra do Senhor veio a Jonas no 1:1. Então, a palavra de Jonas não era de Jonas, era de Deus. Quando tu é um profeta de Deus, quando tu é um homem de Deus, quando tu é alguém que realmente obedece a Deus, tu não vai falar o que tu quer, o que tu acha, o que tu pensa, o que tu gosta. Não, tu vai falar a vontade de Deus, a palavra de Deus, a Bíblia. Tu vai dizer o quê? O que a Bíblia diz. E o povo se arrependeu. E quando isso aconteceu, essa notícia chegou ao rei de Nínive. E ele fez igual o povo.
Ele se levantou do seu trono, tirou os trajes reais, cobriu-se de pano de saco e sentou-se sobre cinzas. Quer dizer, o rei creu, o rei temeu, o rei se converteu, o rei se arrependeu, né? O rei se humilhou. 7. E mandou proclamar e divulgar em Nínive o seguinte: por mandado do rei e dos seus nobres, ninguém, nem mesmo os animais, bois e ovelhas, pode comer coisa alguma, não lhes deem pasto, nem deixe que bebam água. Então o rei, era o rei, né? Tinha autoridade, o governo, o poder. O que ele faz? Ele proclama e divulga que agora não é só o povo, é ele, todos os nobres e bois e ovelhas. Então o que ele faz aqui? Ele proclama um jejum. É como se fosse assim, ó, todos nós vamos mostrar para Deus que a gente se arrependeu, que a gente reconheceu a nossa maldade, os nossos pecados, os nossos erros, que a gente quer mudar de vida. E o que é isso? O jejum. O Senhor Jesus não falou, essa casta só sai com oração e jejum? Esse tipo de demônio só sai com oração e jejum? Então, tu ora, tu te humilha, tu te quebranta, tu sofre, porque a tua carne tá padecendo a fome e a sede. Então, esse sofrimento, vamos dizer assim, que tu te auto-inflige, né? Infringe, que tu sofre, faz com que tu te humilhe e faz com que tu fique mais próximo de Deus. Tu silencia a tua carne, tu cala a tua carne, tu mortifica a tua carne através do jejum e os teus olhos espirituais, ouvidos espirituais se aguçam. Tu fica mais próximo de Deus. É isso que o jejum faz. E aí tu fica mais forte, porque esse é o exemplo da Bíblia. Nós temos o exemplo de Esther, que jejuou e venceu. Nós temos o exemplo de Daniel, que jejuou e venceu. Nós temos o exemplo do próprio Senhor Jesus, que jejuou e venceu. Bom, Pedro, Paulo, Moisés, temos muitos. E aqui tu tá vendo uma cidade que não era flor. Eles eram maus. E eles creram na palavra de Deus. Porque a palavra de Deus era o quê? Se vocês não se arrependerem, vocês vão ser destruídos. O juízo de Deus vai vir, o julgamento de Deus vai vir. Vocês têm 40 dias para se arrepender, para jejuar, para chorar, para se arrepender dos seus pecados, confessar seus maus caminhos. Aí o que me chama a atenção? O rei fala dos bois e das ovelhas. Porque o que quer dizer boi e ovelha? É porque o boi tinha que passar fome? A ovelha tinha que passar fome? Não, porque aí tu mostra aquilo que te custa. Lembra dos fariseus que eram hipócritas, que falavam do sábado, e o sábado, e o sábado, e o sábado, e Jesus disse, vocês são hipócritas, porque se o boi de vocês cair, se a ovelha de vocês cair num buraco, numa cova, vocês largam o que estão fazendo para ir lá salvar o boi e salvar a ovelha. Por quê? Porque era bem, era riqueza, era patrimônio, era algo importante. Então, quando tu coloca até o boi e a ovelha, quer dizer, os bois e as ovelhas, nesse jejum, tu tá relativizando aquilo que é mais precioso para ti. Porque talvez só jejuar de alimento e de água não fosse o maior sacrifício. Mas também, ó, os animais, que eles vão perder de peso, enfim, sei lá o que vai acontecer, não sei. É uma forma de mostrar que tudo tá entregue, que tá tudo rendido, sujeito. Tá tudo sendo sacrificado, oferecido a Deus. 8. Todos devem ser cobertos de pano de saco, tanto as pessoas como os animais. Então clamarão fortemente a Deus e se converterão, cada um do seu mau caminho, é o que eu tinha falado, e da violência que há nas suas mãos. Então aqui tu não te engana, tá? É que tem coisa que eu não posso falar aqui no YouTube. Mas se tu der um Google aí, tu pesquisar, tu vai ver os horrores de Nínive. A maldade, a crueldade.
Então, quando eles dizem, ó, clamar fortemente a Deus, eles sabiam que tinha muita coisa para se arrepender, que tinha muito pecado, muita dívida, vamos dizer assim. Então, se converter cada um do seu mau caminho. Quando a gente faz jejum, aí tu te converte. O que aconteceu com Jonas lá dentro da barriga do peixe, né? Quando a angústia, a aflição, a prova vem, a gente se humilha. E aí a gente se arrepende. A gente pede perdão. E aqui diz, ó, cada um do seu mau caminho da violência. Assim, havia muita violência, muita crueldade, muita maldade em Nínive. E todo esse sofrimento, toda essa humilhação era para que eles se arrependessem. Então, tu tá entendendo o que significava quando Jesus dizia para os fariseus: não vou dar sinal nenhum, não vou fazer sinal nenhum para vocês, porque vocês só vão receber o sinal de Jonas. É esse sinal aqui, é arrependimento, é humilhação, é jejum, é cara no pó, sabe? É pano de saco, é cinza. É tu buscar a face de Deus, o perdão de Deus. É tu abrir mão dos teus bens, das tuas posses, das tuas riquezas, dos teus achismos para conhecer a Deus. É esse o sinal de Jonas, o arrependimento genuíno, verdadeiro, a conversão. Então clamarão fortemente a Deus e se converterão, cada um no seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. 9. Quem sabe? Talvez Deus se volte e mude de ideia e então se afaste do furor da sua ira para que não pereçamos. Então eles estavam tão conscientes do seu pecado, dos seus maus caminhos, das suas iniquidades, transgressões, dos seus erros, que eles quem sabe, né? Pode ser que Deus se volte e mude de ideia e então se afaste do furor da sua ira. Que Deus tivesse misericórdia deles, né? Que Deus desviasse o furor da sua ira. Que é muito comum nos livros proféticos essa expressão, né? O furor da sua ira. 10. Deus viu o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus mudou de ideia quanto ao mal que tinha dito que lhes faria e não fez. Então, o que acontece aqui? Essa expressão Deus mudou de ideia quer dizer assim, ó, não vai ser preciso destruí-los, porque eles já estão se humilhando na minha presença. É como se eles já estivessem se derramando, né? O que é tu te vestir de pano de saco? Eu não sou nada. O que é tu botar cinza? Eu não sou nada. É tu te rebaixar, é tu te inferiorizar, te humilhar. Eu me humilho na tua presença, Senhor. Eu me prostro, eu fico aqui até que tu te volte, até que tu veja. E foi exatamente o que aconteceu. Deus viu o que fizeram. E não é só, nós sabemos a diferença, não é só o que tu faz, é o que tu sente, é o que tu pensa, é o que interiormente mudou, é o teu íntimo. É quando tu abandona o teu pecado. É quando tu produz frutos dignos de arrependimento. É quando tu te converte. Tu estava indo em direção à morte, em direção ao inferno, em direção à destruição, e tu te converte. Tu te volta para Deus. Tu te arrepende. Tu confessa os teus pecados. E foi isso que o povo fez, que o rei fez, que os nobres fizeram. Então a cidade de Nínive aceitou a palavra de Deus. A cidade de Nínive creu na pregação de Jonas. Aí tu vai dizer assim, mas o cara pregou uma frase, ainda 40 dias e Nínive será destruída. Claro, aqui está resumido, mas o poder de Deus não é pelo muito falar que tu vai ser ouvido, mas é pelo poder. E é a obediência, né? A santidade, a santificação, o temor de Deus. E Jonas tinha se arrependido,
da sua rebeldia, da sua desobediência. E então a pregação de Jonas permitiu, vamos dizer assim, que Nínive se arrependesse e não fosse destruída.